Eu quero falar um pouquinho hoje, pode parecer talvez um pouco de egocentrismo, mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha própria história. Hoje nós presenciamos com as redes sociais, e não só com elas, muitas vezes assassinatos, verdadeiros assassinatos de reputação. E dentro desse esquema de poder também, e das relações de poder existentes no Brasil, muitas vezes quem não se enquadra perfeitamente a essas relações, muitas vezes há uma tentativa de desqualificar, de defenestrar, de também assassinar a reputação. Pois bem, então assim, para aqueles principalmente que estão nos assistindo, né, e muita gente sabe da minha história, mas outros não, quem é o deputado Sérgio Majeski? Eu sou nascido num lugar chamado Rio Taquarinha. Rio Taquarinha é distrito de Garrafão, município de Santa Maria de Jetibá atualmente, interior do município de Santa Maria de Jetibá. Como eu nasci no ano de 1966, bem antes do município de Santa Maria de Jetibá se emancipar, porque é um município novo, só emancipou-se em 1988. Naquela época, então, eu nasci ainda no município de Santa Leopoldina, né? Ali no interior. Ali, então, em Garrafão, eu passei boa parte da minha infância. Depois meus pais mudaram mesmo para a cidade de Santa Maria, né? E sempre, desde criança, né, meu pai tinha roça, então assim, eu e meu irmão, já na época de criança, a gente ajudava a trabalhar, a gente tinha tarefas. Não era exploração de trabalho infantil, mas eram tarefas que nós tínhamos que executar. E depois, meu pai vendeu e tal, nós mudamos para Santa Maria, e eu comecei a trabalhar como empregado aos 13 anos. Hoje isso não é mais permitido por lei, mas eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. 13 anos de idade eu estava na antiga 7ª série, que equivale ao que é o 8º ano na configuração atual da educação básica brasileira. Eu comecei a trabalhar o dia todo numa serraria e estudar à noite, o que não é permitido também hoje, né? Que uma criança, né, um adolescente de 13 anos estude à noite. Então eu comecei a trabalhar como empregado aos 13 anos numa serraria, quer dizer, que também hoje não é permitido, porque é um trabalho muito perigoso, né? E ali então eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Nessa serraria acabei sofrendo um acidente de trabalho, onde eu acabei perdendo 3 dedos da mão esquerda. Depois de trabalhar nessa serraria, eu trabalhei ainda em oficina mecânica. Fui lanterneiro em oficina mecânica, lixava chassi de carro, lixava lataria, enfim, a minha função era mais essa. Depois fui frentista de posto de gasolina, lá em Santa Maria também, um posto de gasolina que existe até hoje, inclusive. Depois fui auxiliar de escritório e em 1985, doutor Hércules, eu comecei a minha carreira como professor. Aos 18 anos, dia 11 de março, inclusive está próximo de fazer 36 anos que eu tive a minha carteira assinada pela primeira vez como professor. Eu estava entrando na faculdade, naquela época havia um número de professor muito pequeno, principalmente no interior do estado, então o estado contratava mesmo que você ainda não tivesse concluído o ensino superior. Trabalhei no município de Santa Maria, lá eu comecei a minha carreira, trabalhei 5 anos lá na escola, na minha querida Graça Aranha, que é uma escola que eu estudei boa parte da minha vida e depois comecei a minha carreira. Fui professor da rede municipal de Vitória, concursado, com 2 cadeiras, e na rede particular. Eu trabalhei em toda a região da Grande Vitória, menos no município de Viana. Todos os outros municípios da Grande Vitória eu atuei como professor. Muito mais tempo, obviamente, entre Vitória e Vila Velha. Além disso, também fui professor em Domingos Martins e em Aracruz. Eu não tenho muita noção exata de quantos alunos eu tive ao longo da minha vida. Como eu trabalhei em escola particular, que trabalhava também com pré-vestibular e que eram muitas turmas, eu calculo, doutor Hércules, que eu devo ter sido professor de algo em torno de 25 a 30 mil pessoas nesse estado afora. E grande parte desses ex-alunos conhecem a minha história,
porque assim, eu fazia questão de, quando eu me apresentava, e com o tempo, conhecendo as turmas, de dizer para eles quem eu era, de onde eu tinha vindo, como teria sido a minha história. Eu acho que isso era importante para que eles soubessem. E nunca na minha vida, doutor Hércules, eu dependi de favor para conseguir emprego. Nem de favor político, nem de favor de ninguém. Sempre foi pela minha própria competência. Eu tenho orgulho da minha história. E assim, muito cedo na sala de aula, porque nós professores, né, temos que muitas vezes chamar a atenção dos alunos, e enfim, né? O professor é muito mais do que um ensinador de uma disciplina, né? O papel do professor numa sala de aula vai muito além, até porque o próprio arcabouço legal da educação brasileira diz que a educação ela tem três norteadores principais, né? Que é a formação para a cidadania, a preparação para o trabalho e a preparação para a continuação dos estudos. E aí, muito cedo, assim, na sala de aula, eu comecei a perceber que, e isso é notório, né? Não sou eu que percebo, mas isso é notório, que o ser humano aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Então, por exemplo, se eu cobrava pontualidade dos meus alunos, eu tinha que ser pontual. Eu tinha que ser pontual, eu tinha que chegar na hora, na sala de aula, se tinha trabalhos para corrigir, provas para corrigir, a data de entrega era dia 10, que eu tinha que devolver dia 10, enfim. E na sala de aula eu sempre falava isso, e os alunos às vezes, mas os outros professores não cobram isso, não cobram aquilo. Então, assim, batia o sinal do recreio, 10 horas, tinha que estar todo mundo na sala de aula. Eu estava, e eu dizia para eles, vocês também têm que estar. E eu fechava a porta e não deixava entrar, eu reclamava e tal. E aí eu dizia assim, olha, essa é a regra da escola. Se nós não gostamos da regra, nós não estamos autorizados a descumpri-la. Nós precisamos trabalhar para mudar a regra. E isso, então os alunos assimilavam isso muito cedo, e se a escola estipulasse, por exemplo, não pode usar celular na sala de aula, na minha aula não usava. O aluno não pode dormir, não pode baixar a cabeça durante a aula. Na minha aula não fazia. Então, por quê? Porque eu sempre dizia assim, olha, se eu cumpro as minhas obrigações na sala de aula, vocês têm que cumprir as de vocês, e isso é importante. As coisas funcionam desta forma. Então, assim, a minha história, ela é testemunhada por milhares de pessoas de norte a sul, de leste a oeste desse estado. Eu não tenho nada, doutor Hércules. Nem o apartamento que eu moro é meu. Porque, assim, ajudo muitas pessoas da minha família, enfim. E sou uma pessoa desprovida de ambições. Eu quero ser isso, quero ter aquilo outro. Sou uma pessoa, pode até não parecer, mas sou uma pessoa de uma vida extremamente modesta e muito simples. Acredito muito em Deus, sou católico praticante, mas não misturo jamais política com religião. A minha vida religiosa é uma questão, a minha vida política é outra, não misturo essas duas coisas, faço questão de frisar. E assim, como deputado, eu continuo tendo os mesmos objetivos que eu tinha como professor, de contribuir para um estado melhor, para cidades melhores, para um país melhor, para um futuro melhor, independente se eu vou ver isso ou não, se eu vou usufruir disso ou não. Mas eu tenho que acreditar. E as pessoas dizem, você às vezes é muito intransigente. Não é uma questão de intransigência, é uma questão de valores e é uma questão de ideais. Eu tenho esses valores e eu tenho esses ideais. E assim vou permanecer. Quando me elegi deputado, ninguém acreditava que eu fosse me elegi sem ajuda de partido, sem ajuda de pistolões, etc. Fui o primeiro deputado a fazer processo seletivo para o meu gabinete, mantenho um número mínimo de assessores no meu gabinete, como eu disse recentemente, economizei nos últimos anos cerca de 3 milhões de reais em função disso, e esta é a minha vida, é um livro aberto, e não adianta pessoas que se julgam acima até do poder de Deus achar que vão macular a minha história e a minha biografia. Não irão, porque a minha história e a minha biografia, elas são comprovadas
elas são testemunhadas. Elas não foram feitas à base de troca de favor, de toma lá da cá, de apadrinhamento. Jamais, eu nunca me envolvi com nada, absolutamente nada disso. Por isso que muita gente, às vezes, não suporta a minha atuação. Porque eu não devo favor a ninguém e eu não tenho, desculpe a expressão, eu não tenho o rabo preso com ninguém. E muita gente não suporta essa independência. Muita gente não suporta o fato de que eu não peço emprego, eu não peço favor, eu não troco favor, eu estou aqui para agir da forma mais republicana possível. Já estou terminando, doutor Hércules. Então, assim, para concluir, e nós estamos com o nosso gabinete sempre aberto, eu estou sempre nas redes sociais. A minha história é essa, para aqueles que não conhecem. Os meus ex-alunos são grandes testemunhas disso. Hoje eu tenho ex-alunos em tudo quanto é lugar, doutor Hércules. Aqui dentro da Assembleia tem vários, inclusive deputados que foram meus alunos, já mencionei isso aqui, né, como deputado Pasolini, que agora é o nosso prefeito em Vitória. Eu tenho ex-alunos que são funcionários aqui da Assembleia, tem ex-alunos que são juízes, que são promotores, que são médicos, que são arquitetos, jornalistas, que são professores. Eu tenho ex-alunos em tudo quanto é lugar. E a maioria deles, eu nunca fui unanimidade e nunca tentei ser, que como dizia Nelson Rodrigues, se eu não me engano foi ele que disse, né, que a unanimidade é burra. Mas a maioria dos meus alunos tem boas recordações daquilo que eu fiz por eles. Muito obrigado, doutor Hércules, e uma boa tarde a todos.